galera, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez para comentar a lição diária de vocês e hoje nosso comentário é sobre Isaías de 4 a 8. Você já tem visto que Isaías é um profeta e ele vai falar especificamente para o povo, na época que o reino de Israel já estava dividido entre Israel e Judá, e os assírios estavam sendo uma ameaça muito próxima ao reino de Israel, e Isaías acaba falando para o reino de Judá. Então, nesse contexto de aumento da ameaça do reino assírio sobre o reino do norte, você vai ver a fala de Isaías, e principalmente nesses primeiros capítulos. Nós vimos um contexto em que Isaías criticava o luxo e fala sobre a questão da necessidade de purificação do povo, como esse luxo trouxe o pecado. Ele vai fazer profecias muito vinculadas à destruição e como Deus purificaria o seu povo. Por volta do capítulo 4, a gente vai ter um momento mais de tranquilidade, que Isaías vai falar de que a purificação foi necessária, porque logo depois da purificação nós teríamos a restauração. Então, aqueles primeiros capítulos que falavam da ira de Deus, agora vai falar um pouco sobre a questão de como Deus vai restaurar o seu povo e como é importante o momento da dor para que você haja uma escolha e uma purificação do seu povo. No capítulo 5, a gente vai ver uma canção poética que chama Canção da Vinha. Então tem um exemplo lá de que um dono de terras plantou algumas uvas e ele esperava que essas uvas frutificassem, cuidou do solo e tal. Quando era para essas uvas virem saborosas e tal, nós vamos ter uvas azedas. E aí, Isaías vai estar fazendo uma relação com Deus Criador. Que assim como Deus criou o mundo, preparava uma terreno para os seus, teve os seus escolhidos e tal, agora ele precisava modificar a sua forma de criação, porque assim como as uvas vieram azedas, também o seu povo não estava dando bons frutos. Então a gente vai ter esse momento aqui no capítulo 5. No capítulo 6, a gente tem que lembrar que o texto de Isaías, ele não é uma lógica, contemporânea e tal. Então, você vai ter uma quebra da lógica cronológica. Isaías vai falar um pouco de como que foi o seu chamado. Então, ele vai falar que o seu chamado acontece durante a morte do rei Uzias, lembrando que o rei Uzias foi um momento de governo que representava certa tranquilidade. E aí, quando ele morre, você vai ter um momento de estabilidade. Quem vai assumir? Será que essa tranquilidade vai ser quebrada após a morte de Uzias? Então, Isaías provavelmente devia ter por volta de 20 anos, e ele era de uma família abastada, e ele fica abalado quando ele descobre da morte do rei Uzias e pensou também que Israel cairia sobre domínio de estrangeiros. É nesse momento que ele tem uma visão, ele vê Deus no trono e tal, e aí você pode ler depois toda a descrição. E de uma certa maneira, Isaías vai perceber que quem cuidava da centralidade, estabilidade do reino não era Uzias ou qualquer outro rei, e sim o Deus de Israel. Então é esse momento que Isaías vai tentar relembrar no capítulo 5 ao 6. Já no capítulo 7, a gente vai ver um momento da ameaça de invasão do rei da Assíria. Ele havia juntado ao reino de Israel para tentar invadir o reino de Judá, e a gente vai ter o receio de acaso que essa invasão aconteça. Por que o reino de Israel e da Síria estava tentando pressionar Judá? Porque eles queriam formar uma tríplice aliança junto aos os três povos para tentar enfrentar a ameaça da invasão dos assírios. E aí Isaías fala para o rei que não precisava se preocupar, e essa narração vai até o capítulo 8, que não precisaria se preocupar que os israelitas não invadiriam Judá nem a Síria, porque Deus já deu um sinal que quem cairia por enquanto seria o reino de Israel. E que era para eles ficarem calmos, e aí a gente vai ver qual sinal é esse no texto, que a hora de purificar Israel tinha chegado. Então, ele não invadiria Judá e, na verdade, é Israel que cairia sobre o domínio dos assírios. Então, eu queria tirar como lição essa questão que muitas vezes a gente fica preocupado demais com quem está no poder, que quem vai governar. Assim como Isaías ficou preocupado no reino com a morte de Uzias, mas, na verdade, quem está escolhendo os governantes e quem está governando, de fato,
é o próprio Deus, Rei dos Reis. Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês continuem firmes na leitura. E mais uma vez a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí? Já leu a Bíblia hoje?